Muito bem, estamos começando mais uma edição, é a 12ª edição, é o 12º episódio do Fala Vencedor Podcast, não é? O nosso podcast que está completando 2 meses no ar e já chegamos à 12ª edição, ao 12º episódio. E hoje o nosso convidado também é muito especial. Aliás, ele é conhecido no Brasil todo, quiçá no exterior, né? É com imenso prazer que eu recebo aqui num oferecimento especial da Lucasas, materiais de construção da base ao acabamento, da Rede Minas Móveis e Eletrodomésticos e do mercado Pais e Filhos, Marco Aurélio Ayup. Marco Aurélio, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e a gente vai levar um bate-papo bem bacana. A gente vai buscar muita informação com você, tá? Vamos lá. Primeiro, Léo, te parabenizar pelo estúdio, pela iniciativa de estar podendo trazendo as pessoas da nossa cidade para poder passar um pouquinho para aqueles que não sabem da história de cada um, né? E te agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz quando a pessoa me convida para estar podendo falar um pouquinho, debatendo algumas coisas, passando um pouquinho daquilo que eu fiz no esporte, né? Que venho fazendo ainda. Então, assim, é com muita honra que eu te agradeço, tá? O lema, né, do nosso podcast é Conversas que Inspiram. E nada melhor do que a história, né, de Marco Aurélio Ayup para inspirar a nossa audiência, as pessoas que curtem, que ouvem, que assistam ao nosso podcast, né? E lembrando também que a gente não pode deixar de agradecer aqui ao Pátio da Fábrica Shopping. A gente estava conversando em off aqui, né, ô Marcos? Uhum. Esse é um lugar espetacular, né? Espetacular, muito bonito. O Marco falava que do lado de fora a gente não tem a dimensão Dimensão que é aqui do que é dentro. aqui dentro, né? Né, ficou um lugar aconchegante, um lugar histórico. Então, Eu nunca tinha entrado aqui, Léo. olha Legal, só, muito bacana mesmo. né? Ficou E bacana aqui. que legal. E dizer que eu estou vestindo. Gostou da minha camisa, Marco? Linda, Foi linda? linda. É da W Black. É, Parabéns. da W Black aqui, né? Que gentilmente nos cedeu essa camisa pra gente. Tá, Me tá, presenteou, tá né? elegante. Tratou elegante? Tá Então elegante. tá bom. E dizer também que a gente está com um novo parceiro, que é a Lucasas, materiais de construção, da base ao acabamento. É o lugar aqui em São João para a gente fazer as nossas compras, né? Aliás, eu estou terminando uma obra ali na rodovia São João Rio Novo e é na Lucasas que eu tenho feito as minhas compras. E por falar em compras, agora a gente fala de compras do mês, né? Mantimentos, gêneros alimentícios, enfim, as compras que a gente compra para as nossas. Precisamos mesmo. Isso, para o dia a dia, para a semana, para o mês, enfim, para a quinzena. Então eu faço as minhas compras, a gente faz as nossas compras lá no Mercado Pais e Filhos, né? Preço especial do Adeângelo e da Rita. Artilheiro, né? O artilheiro, o Adeângelo. Eles Cara, falam, mas eu nunca vi um gol do Deanjo. nunca viu? Não, Tem, nunca vi. tem que falar para ele gravar e mandar pra gente que a gente vai exibir aqui no podcast. Um abraço para o Adeângelo do Mercado Pais e Filhos e também na Rede Minas Móveis e Eletrodomésticos. Comprar móveis e eletrodomésticos em São João já é tradicional, né? Rede Minas Móveis e Eletrodomésticos. E o Marcos, né? A gente já está começando aqui a saborear a pipoca do trenzinho do Leandro. Essa pipoca é especial, não é qualquer um, você conhece, né? O Amado, de vez em Do quando. Amado. É uma pipoca familiar. O Amado vem quando me passa. Flamenguista. É flamenguista? Flamenguista, hein? Muito bem. Ô Marcos, antes de tudo, né? A gente. Claro que aqui em São João e na região todo mundo já te conhece, mas né, nós temos uma audiência. Eu sempre começo o podcast, os nossos episódios, falando isso. A nossa audiência não está. É claro que também muita em São João Nepomuceno, mas não está só em São João e nessa nossa micro-região. Mas em todo o Brasil a gente recebe mensagens do Rio, de Belo Horizonte. Já aconteceu, por exemplo, a gente trouxe um convidado aqui, o Caipirão, né? Bem bacana, e faz Uhum. um personagem caricato bem bacana. Ele participou do podcast, um podcast lá do Rio. Alguém desse podcast assistiu ao nosso Fala Vencedor Podcast
e chamou o Caipirão para participar Bacana. do Muito canal bom. dele. É muito legal. Então, eu queria que você dissesse, que você se apresentasse, falasse, quem é o Marco Aurélio Ayup? Embora a gente digite no Google e já encontre todas as informações. Eu me chamo Marco Aurélio Ayup, né? No, pai Lalúcio, né? Elias Ayup Nassif, como é conhecido como Lalúcio de Roça Grande, né? E Maria do Carmo Ayup, minha mãe. São 6 irmãos lá em casa, né? Zeca, Tony, Ana, Sara, o Du, né? Que é que é a dona aqui do Colégio Apoio, Que é aqui no pátio, aqui né? no pátio mesmo, né? E sou ex-atleta de futebol profissional e hoje atualmente eu trabalho com o projeto da Escolinha de Futebol, Núcleo Esportivo da Prefeitura de São João da Nepomuceno. E como é que foi E casado, né, Léo? casado com a Casado Márcia? com a Márcia, né? Filha do seu Alírio, que tinha um mercadinho aqui, Alírio né? Florentino, né? Isso aí, Dona Leia, minha sogra, né? E meus filhos, meu casal de filho, a Gabriela, que hoje mora na Hungria, né? Casada, tem uma filha, Alice, de 3 anos, e o Júnior Ayup, que milita também no meio do esporte, trabalhando Ele com gosta, futebol. né? Gosta. E já trabalha profissionalmente no futebol, né? Já trabalho como analista de desempenho, né? Ô, Marcos, como que você despertou essa sua veia pro futebol, assim, sua paixão pro futebol? Assim, quando a gente é criança, eu mesmo já tive, acho que Uhum. todo menino, eu quero ser jogador de futebol. Mas quando despertou isso em você e quando você começou a levar isso a sério? Mas não, Léo, esses momentos assim, que a gente tem assim, desse bate-papo assim, é importante por causa disso, né? Porque muitas das vezes as pessoas, os meninos mais novos não sabem a trajetória, né? E hoje, se você perguntar, vamos dar um exemplo lá do projeto lá que eu sou o Coordenador. coordenador. Nós temos lá em média 200 crianças. Se você perguntar a eles, 99% o sonho de ser um atleta profissional. Isto é o sonho. Mas para você chegar à realidade, são Outros 500, né? outros 500, vários fatores, né? Então, assim, eu lá em casa, a minha família toda gosta de futebol. Meu pai era apaixonado em Aliás, futebol. os homens lá todos jogam muito, Lá jogavam, todos jogam, né? gostam. Tony, Zeca, o Du, né? Até a Sara, gostava de jogar futebol também. Então, são todos apaixonados e todos apaixonados pelo Vasco, né? Porque lá em casa, meu pai sempre foi. Obrigou, a gente brinca até em Roça Grande lá, que tem muito Nasceu vascaíno. Vasco. Nasceu, tem que ser Vasco. A gente brinca sempre em Roça Grande, tem muito vascaíno, porque meu pai é de lá e, Por causa do seu pai, né? colocava, o pai colocava respeito lá, né? E, ó, tem que ser Vasco. Então a gente brinca sempre assim. Então, assim, e o meu pai sempre teve um sonho de ter um atleta profissional na família. E o Tony, meu irmão, não quis, né? Que a maioria das pessoas que viu o Tony jogar fala que o Tony sempre foi o melhor lá da nossa família, né? Eu até brinco que a história é que eu fui o pior, que eles falam que eu fui o pior, né? Mas a história não diz isso, né? Brincando com eles. Mas eles falam que o Tony sempre foi o melhor, foi polaria, teve um treino, eles gostaram muito, o Tony não quis ficar. Então ele chegou. Chegou a treinar na olaria, mas eles não quis, o Tony não quis, foi lá, ele fala que treinou, que deu um show lá, queria que fique, ele não quis ficar. E depois o meu pai começou a dar a oportunidade que o Zeca era muito bom de bola também, né? Aí levou o Zeca para alguns clubes, levou para o Botafogo, levou para vários clubes. E teve uma vez que meu pai levou é, o Zeca no América. Eu tinha 11 para 12 anos e eu fui acompanhando meu pai, o Zeca, né? Nunca tinha ido no Rio, fui passeando. Só que né, eu coloquei a chuteira dentro do carro, escondida, né? Falei, quem sabe tem um negocinho, eu vou brincar lá também. Coisa de criança. Aí chegou lá, o Zeca estava treinando num campo e, e, o, e tinha o outro pessoal de 12, 13 anos treinando no outro campo. Que na época, na América, né? Eu sou de Djalma o treinador. Sou de Djalma. Categoria de base, né? Sub-13, sub-15, que é Sim. infantil, pré-mirim, né? E aí eu pedi para me treinar.
Ele deixou. Eu treinei, sabe? Ali, tudo bem, treinamos tudo, viemos embora. Aí quando foi naquela semana, eles ligaram pro meu pai. Olha só. E eles queriam dar resposta sobre o Zeca, sobre o teste do Zeca, mas eles falavam assim, não, eu quero aquele outro pequenininho. Foi aí que tudo começou, foi assim. Foi por acaso, né? Porque, Léo, assim, lá na minha casa, em Roça Grande, no quarto do meu pai e da minha mãe, tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro. E eu dormia de casal com a minha mãe, meu pai dormia de solteiro, né? Porque eu sempre fui ligado, eu dormia com a minha mãe, não tinha jeito. E, e eu, com 12 anos, eles falaram que me queria para lá. Eu fiquei, sabe aquela loucura para ir? A minha mãe não deixava, eu ia de jeito nenhum. Não, mas você vai pro Rio com 12 anos, não, né? Não pode, não sei o quê. Mas entanto eu insisti, meu pai me levou. Aí foi quanto? Levou o Adil, levou uma galera aqui de São João. E a concentração no América era lá onde era o Autódromo Jacarepaguá, lá no Rio Centro. Era um lugar deserto mesmo, não tinha nada lá. E ali foi. Eu ficava na concentração, mas só que eu tive muita dificuldade, Léo, porque com 12 anos, você, pô, ficava dormindo na sua cama, com a sua mãe. Pô, tinha do bom e do melhor lá em Roça Grande, eu fazia o que eu queria lá, bem liberdade para tudo, né? E eu tive muita dificuldade. Assim, eu sempre falo nas entrevistas que eu falo, nos bate-papos, que eu sou muito grato, primeiro a Deus que me capacitou a passar por esse momento, e o Jorginho, que hoje Jorginho, lateral direito da seleção brasileira, que é treinador hoje. O Jorginho foi o cara que segurou a barra para mim. É. Eu jogava, eu morava lá e eles lá, Léo, quando eu fui para lá, eu não tinha categoria para me jogar. Eu tinha 12 anos, só podia jogar, só tinha categoria sub-15. Mas eles me tratavam assim como fosse filho de todo mundo. E o Jorginho jogava na categoria sub-20. E teve um dia que eu estava tão desesperado, tinha uma semana que eu estava lá, eu peguei o telefone chorando para meu pai vir me buscar. Pai, vem buscar, que eu não quero ficar mais aqui não, não aguento. O Jorginho foi e bateu o telefone, assim, esse telefone antigo, né? Bateu, desligou o telefone, eu estava na secretaria ligando. Aí ele foi, me pegou, levou para casa dele. Nessa época ele já era... Sub-20, mas já treinava no profissional. Ah, sim. Foi quando o Edu, irmão do Zico, levou ele pro América profissional. Depois que ele foi pro Flamengo, né? E o Jorginho me levou para casa dele. O time cuidou de mim lá. Aí foi aí quando eu comecei a adaptar e acostumei. Você deixou o conforto da sua família, porque né, você tinha uma vida confortável aqui, com certeza. 12 anos, aquela carinho de mãe, pai, enfim, aquele carinho familiar. De casa, tinha né? tudo, assim, né? E assim, hoje a lei, antigamente... A sua família tinha uma Então, condição bacana, né? E aí você se viu assim, poxa, É, vou ou não vou? E você foi, mas em determinado era o momento... sonho, né? É um sonho, ao mesmo tempo Porque antigamente... aquele rompimento, deixando para trás o conforto. assim, você podia ficar... Eu com 12 anos... Mas hoje a lei não permite mais. Hoje o conceito tutelar, você para ficar numa concentração de clubes tem que ter 15 anos, né? Ah, é? Né? Então, assim, ficou mais difícil. Mais difícil, né? Então, assim, eu tinha todo o conforto. Pô, eu morava em Roça Grande, o campo era lá. Eu não saía do campo. Conta a história assim que meu pai tinha o botequim, né? Eu mandava meus coleguinhas buscar, busca um salgadinho para mim lá, busca uma coxinha para mim não sair do campo. Então, o campo de Roça Grande era 24 horas ali, era a minha vida, né? Então, assim, surgiu a oportunidade, foi aí que deu a sequência. Eu fiquei 2 anos no América, né? Até me transferir para o Vasco me comprou com 15 anos. Você citou no começo da nosso bate-papo, que é um exemplo, né? Assim, que queria falar da sua trajetória, até para servir de exemplo para esses jovens, para as crianças, jovens, né? Que querem seguir a carreira como jogador de futebol. A gente sabe que a realidade, você, né, teve uma realidade um pouco diferente, assim, você teve um apoio da família, até um apoio melhor financeiro. Com certeza. Lá, mas a gente sabe que muitas crianças vão para lá, pré-adolescentes, vamos dizer assim, e tem embora tenha uma certa estabilidade que o clube acredito que dê,
a questão financeira familiar Ajuda. pode afetar muito, né? Com O certeza. desempenho, Com certeza. esse prosseguir dele Nós temos exemplos, Léo, assim, em toda a região. Eu tenho muito contato com meus amigos, com aqueles meninos que foram criados comigo no Vasco, dos outros clubes que eu joguei. Você pôde vivenciar e observar muitas dificuldades lá, Com né? certeza. E hoje eu tenho visto assim. Eu, na minha época, eu pude ficar na concentração e meu pai tinha condição também. Eu vinha para cá, o pai me dava dinheiro de passagem. Não tinha comida lá, o pai, manda dinheiro para mim. Eu comia lanche. Meu pai tinha condição de fazer isso. Mas eu tenho visto hoje, em toda a região, hoje o que os clubes estão fazendo. Você para chegar, para treinar no clube já é difícil. A concorrência é muito grande, o nível é muito grande. Você sai daqui de uma cidade do interior, chega no Rio, São Paulo, que já tem meninos que tem 3, 4, 5 anos dentro do clube, já meninos maturados, meninos com tarimba de um atleta de clube grande. Então, esses clubes agora têm feito o seguinte, eu tenho visto muito assim, que os clubes estão dando oportunidade para os meninos, mas os meninos não têm alojamento para ficar. Ah, sim. Aí os pais têm que pagar alojamento para esses meninos ficarem. E muitas das vezes os pais não têm condição. Vamos, por exemplo, aqui vamos um cara salariado, 2 salários, ele não consegue bancar um filho dele no Rio, com o salário que se o cara não tiver uma condição. É difícil. Então, começando a dificuldade é muito grande. Né? Então, assim, e essa lei agora de ter mudado para 15 anos o alojamento para os meninos, dificultou mais ainda. Porque tem menino lá, tem menino no Vasco, começa a treinar com 7, 8 anos. Aí quando chega no 15, já tá com uma experiência muito grande. Você pega um menino que leva com 15 anos, é diferente. O nível é... não, é totalmente diferente. Porque o nosso treinamento aqui é um treinamento que disputamos campeonatos regionais, os campeonatos até de alto nível, legal. Mas é diferente você pegar um nível de um campeonato carioca, paulista, né? Então, a grande dificuldade é essa. Eu acho que em todas as áreas, né? Você vai para a capital, uma cidade maior, um centro maior, é tudo diferente, né? A evolução, ela corre mais. Com certeza. Né? Com mais agilidade. Né? Tudo é mais rápido. Eu até brinco assim, você para dar sustentar um filho teu, por exemplo, o sonho do pai, às vezes o sonho do pai é mais ter com o filho, tá, Léo? Muitas das vezes é. Mas o pai exige tanto de um garoto mais do que ele mesmo. Às vezes o menino ele não tá tão... Ele quer, mas... Mas e não adianta também você falar assim, meu filho, eu quero ser jogador de futebol. Mas existe várias coisas além disso, né? O talento, a oportunidade. Não adianta você só querer. As condições, né? Não adianta você só querer. Querer, a gente quer tantas coisas, né? Muitas coisas, né? Agora tem aquela questão também financeira, né? Todo mundo acha que o jogador, que 99% dos jogadores de futebol recebem um bom salário. Na verdade, a realidade é outra, não é, Marcos? É a minoria, né? A realidade é 10%. 10%, eu já vi isso aí. Esse salário e 90% não é, né? Porque a gente vê tanto assim, vamos comparar o Flamengo, que hoje é o top do Brasil. Aí o cara ganha 1 milhão, ganha 500 mil. Mas os times menores lá ganham 10 mil, ganha 25 mil. A maioria dos times das divisões bem inferiores ganham um salário, que é o mínimo que é obrigado pela lei pagar. Então a realidade é muito diferente. É muito diferente. Agora, quando você alcança um patamar, aí é outra história, né? Mas a realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí você foi, acabou que você ficou, né? Por acaso, entre aspas, você foi pro América, você ficou lá, né? Teve esse apoio da família, ficou 2 anos no América. Aí você tinha quantos anos nessa época? Então, eu fui para lá com 12 anos. 12 anos. Aí, só que não tinha categoria para mim. Hoje não, hoje existe de sub-8 até o profissional. Antigamente não tinha isso, era só a partir do sub-15. Eu fiquei treinando 2 anos, sem jogar. Só treinava. Fiquei 2 anos. E nesses 2 anos, quando foi em 80, eu fui em 82, quando foi em 84,
eu já podia jogar. E teve um campeonato, tipo um campeonato brasileiro no Espírito Santo. E esse campeonato brasileiro, com todas as equipes do Brasil, o Júlio César Leal, que é treinador de futebol, era o treinador da seleção sub-15 brasileira. E ele foi observar atletas para convocação para a seleção para um campeonato mundial que teria na França. E eu fui escolhido para a seleção. Você foi sub-15. Sub-15. Aí, nesse meio termo, eu fui convocado para a seleção sub-15 como jogador, eu com 14 anos, como jogador do América. Ah, sim. Só que antigamente tinha uma lei que antes de você completar 15 anos, você poderia transferir para o outro time. Aí eu, na seleção brasileira, o Vasco botou interesse por mim. Entrou num acordo com a América, eu me transferi para o Vasco. Aí dei a sequência na seleção, fui campeão mundial na França, disputei o campeonato mundial, sabe? Sub-15. Sub-15. Mas eu fui convocado como jogador do América. Ah, do América, Do né? América. Ah, sim. E tem uns detalhes, que eu comecei no América e encerrei no América. Olha que bacana. Você, em off aqui, né, antes da gente começar esse episódio do podcast Fala Vencedor, você disse que foi convocado por outras... Sim. Na seleção você permaneceu... Eu fui convocado, eu fui campeão sub-15, né, na França, em 84. Foi em 85, no final de 85, houve o Mundial na China, que já era sub-16. Juniores, não. Não, juvenil. Juvenil. Aí eu sabia que eu ia ser convocado, porque eu fui campeão no sub-15, eu jogava num nível legal no Vasco, era titular, no sub-16 do Vasco, sub-17. E eu fui convocado em novembro para a seleção que ia disputar o Mundial na China, só no juvenil, né? Aí eu vim de férias. Aí eu fui bater uma pelada em Roça Grande, eu fraturei o pé. Olha só. Sozinho. Fraturei o pé e fui desconvocado. Não pude disputar o campeonato mundial, fiquei 5 ou 6 meses. Juvenil. E acabou para a China, eu não fui convocar, não participei desse mundial, né? Por causa dessa contusão. E depois, quando eu me recuperei, fui convocado para o sub-20, né? Disputei alguns jogos sub-20 e o sub-23 também da seleção brasileira. Só não alcancei a seleção principal, né? Então você fez a sub-20. A sub-20 é o juniores, né? Não. Juniores. Juniores. E o sub-23 é o de novos que tem da Olimpíada. Ah, sim. Essa galera. Que é acima do... Eu cheguei a jogar alguns jogos nesses anos, entendeu? Que tinha o Mazinho, Luiz Carlos Vinck, essa galera toda. Era uma equipe muito forte. E só a equipe principal que eu nunca fui convocado, né? Bom, e já atuando profissionalmente, você começou assim, já na equipe profissional. Qual foi o primeiro time? O América também? Não. Vai para o Vasco. Não. Mas quando eu fui com o Vasco com 15 anos, né? Ah, sim. Aí porque sempre nas categorias sub-15, sub-17, sub-20, se joga 2, 3 anos em cada categoria. Ah, sim. A minha geração, eu principalmente, nunca joguei 2 anos em casa. Jogava sempre já subia de categoria. Eu sempre era mais novo do que a turma que já estava lá. Então, eu estreiei mesmo no profissional do Vasco com 17 para 18 anos. Um jogo Vasco e Criciúma, em São Januário, 87. Eu vou ter que te perguntar, hein? O Roberto Dinamite estava lá? Roberto, eu joguei com ele. Olha só. Roberto, hoje mesmo tem uma pessoa... Ontem eu fui no jogo do Tupi. Uma pessoa me perguntou sobre o Roberto. Eu falei que o Roberto sempre foi referência pra gente. O Roberto, além de ser o atleta que foi, como exemplo, de caráter, assim, né, cara? A gente tinha o Roberto como ídolo da gente. Né? De uma geração, assim, que cresceu em São Januário, que a gente morava em São Januário, vendo o Roberto treinar, bater falta, a gente ficava encantado. E depois a gente acabava de almoçar ou jantar, ficava sentado na arquibancada para assistir o Roberto bater falta. E depois nós jogamos com o Roberto, né? Jogou com o Roberto. Jogamos com o Roberto. É um sonho, então, um sonho, né? Roberto a gente sempre brinca, Léo, com meu pai tinha uma liberdade muito grande no Vasco. Pô, eu joguei no Vasco com 11 anos, né? 11, muito tempo, né? Eu tinha, assim, os caras me tratavam lá, assim,
como se fosse de lá mesmo, o cara nascido lá dentro. E o meu pai tinha umas ideias, né, cara, que a gente morava na concentração, você não pode ter pai nem nada. O meu pai era o único pai que podia dormir na concentração. Ah, é? Porque assim, meu pai, o que ele fazia? Ele tinha uma Brasília, tinha uma Kombi Sim. Brasília, pegava a Brasília aqui, ia para Juiz de Fora, deixava um estacionamento no, na rodoviária e ia pro Rio assistir jogo meu. Só que ele não gostava de falar que estava lá. Ele achava que eu jogava mal, que eu ficava ansioso, Então ele ia de surpresa. ia escondido. Aí ele só ia apresentar depois do jogo para mim. Olha só. Ele E estava como te era? vendo ali e você não sabia. Aí depois do jogo ele aparecia lá com pão com carne que a minha mãe fazia pra gente comer depois do jogo lá. E meu pai, como era tarde, dormia na concentração com a gente. Meu pai dormia no alojamento com a gente. Eu dormia numa cama e dormia na outra. Alojamento assim com 10 cada quarto e dormia com a gente. Tava com os meninos, acostumava com ele. Aí ele levava doce, mel, a gente tinha um armário, e levava pros meninos, que os meninos gostavam, né? Aquela coisa Eu típica mineira, né? Aí o pai, eles gostavam do meu pai. Aí o meu pai tem uma vez que a gente estava treinando e o Roberto machucou a batata da perna, Sei. uns 10 dias atrás. E meu pai apareceu lá. E no São Januário você não entra qualquer um assim. Tem ali à frente, portaria, só entra quem é sócio, quem é atleta mesmo. Aí eu estava treinando, o segurança chegou assim embaixo no alambrado e falou assim, ô Mineirinho, chamava de Mineirinho lá, Mineirinho, seu pai tá aqui fora aqui com um saco nas costas. Eu falei, meu pai com um saco nas costas? O que tá fazendo? Eu fui lá ver. Você nem sabia que ele estava Não, lá. não sabia. Aí ele tava com um saco desde de arroz nas costas, cheio de folha de eucalipto. Porque ele queria entregar pro Roberto fazer o tratamento da batata da perna dele. Que ele tinha que a maneira de ferver aquele eucalipto Sei. e deixar o vapor bater na batata da perna. O Roberto levou, que eu não sei se o Roberto fez o E o seu tratamento. pai trouxe. Meu pai levou daqui para Daqui. ele. Aquele saco de arroz lotado Sei. de parte de. Pelo menos não pesava, né? Não pesava, né, Vim? Eu nunca tive a curiosidade de perguntar ao Roberto se ele fez, mas ele levou para casa dele para não fazer desfeito do meu pai, né? E o seu pai era, logicamente, fã do Roberto. O pai no Vasco era de duas pessoas, do Roberto, né? E do Giovanni. Giovanni. O Giovanni amava meu pai, cara. É. Nossa, o Giovanni não podia ver meu pai. Assim, então, e o pai, muito carismático, né, cara? Levava as coisas pra ele, coisa do interior mesmo, né? Tem jogador que, por mais que ele saia do time, que ele jogue, né, e vá para outros times, segue a carreira dele, ele fica marcado, né? O Roberto Dinamite ficou no Vasco, jogou, né? Quando o Roberto estreou na E o Giovanni também. Giovanni também. Você Quando o lembra Roberto do estreou em. O Roberto em 89, que teve um problema com o Roberto no Vasco, ele foi pra Portuguesa. O? O Roberto Dinamite. Ah, sim. Porque o Zagallo era treinador, o Zagallo não queria. Teve um problema com o Roberto. E o Roberto foi pra Portuguesa. Na estreia do Roberto da Portuguesa, eu joguei esse jogo, Vasco e Portuguesa, em 1989, como nós fomos campeão brasileiro pelo Vasco, né? E o Roberto não estava lá. O Roberto estava na Portuguesa. Na Portuguesa. Estreou na Portuguesa. Ah, Ele nunca tinha jogado contra o Vasco, primeira vez, né? Eu joguei esse jogo. E depois ele voltou. Depois ele voltou, né? 90 e pouco ele voltou. O Roberto era a grande referência da gente. O Roberto era... Acho que de todo mundo que gosta de futebol, né? Ele e o Zico da nossa Na geração. década de 80 ali, Zico e né? Roberto. Ele e o Zico é fantástico, né? Em termos de ídolo, né? E de compromisso com a profissão deles, né? Era uma referência para todos nós, né? Você mencionou o Giovanni, né? E né, você jogou com tantas outras feras no Vasco, na verdade, e essas feras jogaram com a fera que é você também. Foi e é ainda, né? Eu falo que eu sou privilegiado, sabe, Léo? Minha geração, assim, não só minha geração de meninos da minha idade, igual Bismarck, França, Tiba, né, Sorato, William, essa geração que hoje você é difícil tirar um ou dois profissionais. Essa geração, nossa, todos viraram profissional de alto nível, né? Jogador de Vasco, de Flamengo, Fluminense, né? Eu acredito que, da mesma forma que a gente está aqui nesse podcast, hoje, né, a tecnologia nos proporciona, né, ter essa mídia fantástica que é o podcast, Verdade. que a gente pode bater papo, né, contar histórias, enfim, e todo mundo tem acesso no mundo inteiro.
Da mesma forma que você, só frisando isso, você tá aqui, poxa, eu joguei com o Roberto, com o Giovanni, com o Mazinho, e eu acredito que um desses jogadores com os quais você jogou também possa estar participando de um podcast por esse Brasil afora e falando assim, poxa, eu joguei com o Marco Aurélio. O Bismarck mesmo tem um programa Olha que e bacana. tá sempre falando no meu nome. Olha que Que bacana. eu sempre fui a referência para ele. E o Bismarck, assim, é da minha idade. Mas nós éramos muito amigos. Assim, eu falo que eu sou um privilegiado, assim, Léo, porque além desses meninos que subiram comigo, da minha idade, pô, a geração do Vasco, a geração do Corinthians, pô, no Vasco, o Andrade, pô, joguei com o Andrade, o volante do Flamengo. O Andrade jogou no Vasco, né? Jogou no Vasco. Ele foi campeão em 89 no Vasco. O Quinones, zagueiro, o Acácio, o Luiz Carlos Ving, Cocada, o Mazimbo, o Tita. O Tita. A gente, tudo isso, essa geração foi todos, nós jogamos todos juntos, né? E assim, depois no Corinthians também, poxa, com o Túlio Maravilha, com o Donizete, sabe? Com o Antônio Carlos. Então, assim, eu falo que a minha geração, assim, eu sou privilegiado porque é uma geração vitoriosa e de grandes jogadores, Marcelinho né? Carioca. Ah, Marcelinho Carioca é parceiro, né, cara? Marcelinho Carioca, ele... Eu sempre brinco que Marcelinho Carioca assim, nós criamos uma amizade da gente de ir pra casa, pra lá, pra cá, eu convivi na casa dele, no sítio que ele tem, sabe? Então, Marcelinho... Assim, além do futebol, né? Além do futebol. Eu falo com as pessoas, Léo, que a amizade que o futebol nos traz, né, cara? Pô, é espetacular. Pô, eu tenho amigo do Paulão, jogou comigo no Grêmio, que hoje ele é secretário de esporte lá em Salinas, pô. O Cássio, lateral esquerdo, o Cássio não fica um mês sem vir aqui na minha casa. Vem direto aqui, olha só, lateral esquerdo, sabe? Hoje mesmo já me ligou, liga 3 vezes, eu não atendo e fica bravo. Eu tô trabalhando, Cássio, eu não posso atender. Então, assim, são meninos que eu falo meninos, assim, são da minha idade, né? Mas que a gente tem uma amizade muito grande e construir uma amizade entre famílias, isso que é importante, né? É a amizade que você leva para a vida toda, com certeza, né? Com certeza. Aí você jogou 11 anos no Vasco, já, aí depois você já, né? Aí, Léo, o que acontece? Eu fiquei mesmo no Vasco até 91, né? 91, 7 anos direto, depois eu fui emprestado pro Bragantino, né? Aí voltei pro Vasco de novo, depois voltei pro Bragantino de novo. Eu me desliguei do Vasco mesmo em 95, né? Depois de 11 anos. Aí eu fui pro Grêmio, né? Do Bragantino eu voltei pro Vasco, depois do Vasco em 94 eu fui pro Grêmio, onde eu conquistei a Copa do Brasil, né? Com o Filipão como treinador. E quando eu voltei do Grêmio, eu ganhei um status assim, pô, que eu tinha que voltar pro Vasco e ser titular, né, cara? Pô, fui campeão no Grêmio, titular o campeonato todo. 94 para 95. Assim, eu como lateral no Grêmio fiz 8 gols de falta. Então, assim, para um lateral, o índice alto, muito bom, sabe? E na época o Grêmio queria me comprar. Queria que eu ficasse, mas o Eurico não queria me liberar. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim, Mineirinho, você quer ficar no Grêmio? Você quer ficar no Grêmio ou voltar pro Vasco? Meu passo sempre foi do Vasco. Aí eu falei, não, doutor, vou chamar ele doutor. Porque o Nelson Batista já tinha me falado que lá tinha o Pimentel e eu ia ter que brigar com o Pimentel pela posição. E eu considerava que eu estava num nível que eu poderia ser titular do Vasco naquele momento. E foi aí que ele não aceitou eu falar isso, que eu queria voltar pro Grêmio, né? Você falou com ele que queria voltar. Falei, doutor, eu quero voltar pro Grêmio. Fui campeão lá, vou disputar a Libertadores. E em 95 o Grêmio foi campeão da Libertadores. Que aí eu não fui campeão porque eu não fiquei lá. Sim. Aí ele... E você era titular no Grêmio? Titular no absoluto no Grêmio. E ele não aceitou porque o Eurico era assim, ele não gostava que diminuísse o Vasco. Eu nunca fiz isso, né? Eu tenho respeito muito grande pro Vasco, porque lá é a minha casa. Então, assim, só que ele não aceitou eu ter falado que queria voltar pro Grêmio. Ele achou que eu tava desprezando o Vasco. Aí,
ele foi me preferiu, vendeu pro Mojimirim pra segunda divisão do Campeonato Paulista, Olha só. do que deixar eu voltar pro Grêmio. Olha, então Foi em 95 que eu me desliguei do Vasco. De 84 a 95 que eu fiquei no Vasco. Foi 11 anos, né? então você, depois dessa situação, desse incidente, vamos dizer assim, você foi campeão Pelo Grêmio. nesse período pelo Grêmio como jogador emprestado. Titular. Emprestado. Titular, mas Isso, pertencente ao emprestado, Vasco. Né? E aí depois você queria permanecer no Grêmio, o Eurico não aceitou e te vendeu. Lá no Sul, né, as pessoas tinham um carinho muito grande por mim, pela minha família. Minha filha é de lá, nasceu lá, Gabriela, né? E assim, eu era respeitado, porque, pô, um ano e pouco eu fiquei lá, fui campeão, fazia gols importantes pelo Grêmio. E a cidade me acolheu muito bem. Eu gostava de morar em Porto Alegre. E aquilo, pra mim, foi O clima é frio, né? O clima é frio. Minha filha nasceu lá em agosto, uma friagem, rapaz, de louca. Então, assim, mas eu acostumei com lá. O Grêmio me dava toda assistência, eu tinha tudo no Grêmio. Eu era tratado mesmo como um atleta de verdade no Grêmio. Então, assim, mas aí surge esses imprevistos, né? Aí você sai do Grêmio, pô, campeão da Copa do Brasil. Pô, vai pro Mojimirim para disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Aí eu fui campeão do Campeonato Paulista, né, pelo Mojimirim. Acabou sendo campeão Aí ainda. nós subimos o Mojimirim para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Foi aí que o Portuguesa me contratou. Aí eu fui pro Portuguesa, fui super bem na Portuguesa, né? Fiz também 7 gols lá de falta na Portuguesa. Na época, nós ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paulista geral, que é para Portuguesa, né? O nível que era o Campeonato Paulista. E depois da Portuguesa, o Corinthians foi e me comprou, né? Que aí que eu me transferi pro Corinthians. Quer dizer, Aí você voltou para a elite do futebol. Eu dei um passo atrás no Mogi, né? Entre aspas, né, Léo? Porque o Mojimirim, na época, comprou meu passe e eu ganhei um valor muito bom na minha transferência, sabe? A gente tem que levar em consideração também que os times do interior paulista, espetacular. a estrutura dele não se compara com Léo, eu cheguei no Mojimirim. Outros estados, né? Mojimirim, eu cheguei lá, eu já levei minha família. Levei a Márcia, levei meus filhos, minha filha, que era a Gabriela na época. Cheguei lá e eu falei assim, onde eu vou ficar, não sei o que. Não precisa trazer nada, pode vir só com carro. Cheguei, eles tinham um prédio com mais de 40 apartamentos do presidente. Os apartamentos todos mobiliados, com tudo que você imaginar. Você não tinha que levar nada mesmo. Uma estrutura grande, né? Estrutura que já time grande não tinha naquela época, em 95. Né? Aí eu joguei no Mojimirim, aí fui emprestado à Portuguesa, voltei para a primeira divisão, né? E jogar a Portuguesa. Foi aí que o Corinthians me comprou, né? Eu fui comprado pelo Corinthians. Aí na Portuguesa você não ganhou nenhum título, não? Não, nós ficamos em terceiro lugar no Campeonato Paulista, que antigamente era pontos corridos, né? Sim. Palmeiras ficou em primeiro, São Paulo em segundo, e nós ficamos em terceiro. A Portuguesa, assim, né, naquele momento, foi importante, né? Ô, Marco, eu acho que 5 horas é pouco ainda pra gente bater o pai. Muita informação que você tem, tá? Tem. Só eu quero que você me fale do Eurico Miranda, da sua relação, que você aprofunde um pouquinho sobre a sua relação. Esse convívio com o Eurico Miranda, polêmico Eurico Miranda. Mas eu só quero mencionar aqui que o Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção, né, o lugar certo, da base ao acabamento para a gente fazer. Até o Edinho, parceiro nosso. Edinho, né, o Lucas, o Edinho, uma turma bacana, né? Bacana. E a Lucas tem o melhor bloco de cimento da região, é famosa, né? Então da base ao acabamento. O Edinho porque é de Roça Grande, né? É de Roça Grande, né? Um abraço aí pro Lucas e a galera da Lucas que está conferindo o podcast. E a gente já falou também do Mercado Paz e Físico, que é onde a gente faz as nossas contas. A Derângelo vai lá e ele recebe a gente muito bem. A gente quer saber, quer que ele mande um vídeo de um gol dele, né? Estou esperando. Abraço, Adriano. Mercado Paz e Filhos e também da Rede Minas, Viticidade Rede Minas, móveis e eletrodomésticos, né? A gente deixou uma luz especial também aqui, um salve, né? Vamos dizer assim, para a galera lá da Pousada Serra de Taruaçu,
pro pessoal da AF Pipocas. É uma pipoca diferenciada, né? Bonita. Também pro Juninho Top Grego, lanche exclusivo, bem bacana. E pessoal da rede MG Farm. Agora eu quero saber, como é que é? Como foi o seu convívio, essa sua relação ali de profissional e até pessoal com o Eurico Eu Miranda? tenho alguns casos com o Eurico, o Léo. O Eurico, assim, ele era muito odiado pelos adversários, mas é amado pelos atletas do Vasco, né? Ele tinha uma virtude, se ele falasse assim, isso aqui pode fazer, que ele garantia, né? Eu digo que existem dois episódios. Ele era um homem de visão, né? Ele era Apesar de ser, embora tenha sido polêmico. Muito polêmico, mas o polêmico dele é pelo Vasco, né? pelo Vasco. Ele amava, ele brigava pelo Vasco. O Vasco nunca. Se ele tá lá, o Vasco não tá nessa situação. Ele dava um jeito, né? Esse jogo de 6-1 do Flamengo, ele parava o jogo. Ele dava um jeito, né? Existem alguns detalhes que eu digo assim. Teve uma vez nós fomos jogar na Colômbia, na Copa Libertadores, e em Medellín, na Copa Libertadores, Vasco e Medellín. E dentro do vestiário tinha aqueles seguranças policiais com aquelas armas. E nós perdemos o jogo. Ele entrou conseguiu adiar aquele jogo, anular aquele jogo, falando que os guardas estavam dentro do vestiário coagindo a gente. Olha só. Ele conseguiu fazer isso, nunca vi isso. E era verdade? É verdade, o cara tava com a arma lá, mas não tava ameaçando a gente. Mas nós perdemos o jogo, né, Léo? Então, assim, são episódios. E teve uma vez nós viajamos para a Índia, um torneio na Índia. Aí nós estávamos tudo dentro do hotel, o Alci Portela, que era o treinador. Aí, nós estávamos, antes do jogo, nós procuramos um quarto do roupeiro pra gente mudar de roupa, todo mundo junto ali. Colocamos short, meião. Aí, de repente, o Eurico entra no quarto. E falou assim, mas vocês não vão mudar de roupa, não? Ô, doutor, nós chamamos isso de doutor, né? Ele era bravo. Doutor, nós já estamos prontos, chuteira, meião, short. Mas e a camisa? Não, mas o Alci Portela não deu escalação ainda. Que deu escalação? Que eu vou escalar. Pegou a camisinha e foi dando para quem ia jogar. Então, ele escalava o time, né? O Alci Portela era o treinador. Era o treinador, mas o Alci não tinha passado a relação, ele mesmo escalou o time. E assim, o Eurico era o primeiro contrato que a gente fez, Léo, eu, Sorato, Bismarck, a galerinha da minha idade, aí nós chegamos tudo entusiasmado, né, em 90, para fazer o primeiro contrato, pô, nós vamos ganhar dinheiro agora, primeiro contrato profissional. Aí nós chegamos dentro da sala dele, né, ele tinha uma mesa de vidro grandona assim, e nós chegamos lá, em vez de entrar um de cada vez, ele chamou todo mundo, já achei estranho aquilo. Olha só. Você, para negociar um contrato, você vai lá individual para negociar. Aí nós chegamos lá, uns 5 ou 6, tava tudo assim, as folhinhas para assinar. Aí eu caí na asneira de falar assim, ô doutor, mas nós não vamos negociar esse contrato, não? Que negociar o quê? Assina aí, rapa fora. Então, assim, era Curto e grosso. Era curto e grosso, sabe assim, mas é um cara que quando falava pra gente que podia fazer, ele era gerente de uma loja de automóveis no Rio, Besouro, me parece, a loja que chamava. Ele vai lá, pega um carro pra vocês andar, sabe assim? Então, e tudo que precisava, o cara resolvia tudo. Pra gente, ele era muito amado pros adversários odiados, né? Eu digo assim, eu tinha um carinho muito grande por ele. Certa vez eu vi o Raul Gil, tinha aquele quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, né? E uma vez ele foi nesse quadro do programa do Raul Gil, né? Enfim, ele é polêmico, mas é assim, eu, né, não conheci o Eurico Miranda, mas só de ouvir falar, né? E ele tinha personalidade forte, né? Ele era advogado, né, Léo? Né? O cara sabia de lei, sabia. Não era desleal, você acha que ele... Não era. Né? Ele brigava com... Né? Brigar pelo Vasco, Pelo né? Vasco, né? Eu não sei se você viu, pouco antes dele morrer, teve uma reunião da Federação Carioca e tinha as cadeiras do presidente, aquelas cadeiras na sala de presidência lá da federação, é tudo que salão, aquelas coisas lindas, né? E tinha as cadeiras tudo dessa altura. E todos os presidentes, ele chegou por último. E a dele era baixinha.
Ele foi, passou a mão assim do Flamengo e ele lá embaixo. Ele fez assim pro segurança. Fez só assim. Fez o cara tirar pra colocar o tamanho que o cara tava, do presidente do Flamengo. Olha Entendeu? só. Então ele tinha essa atitude assim, né? Eu só não concordei com o Eurico com uma situação que na época eles proibiram, ele era o presidente, né? Uma polêmica com o Roberto não podia entrar mais no São Januário, nas cadeiras. E o Roberto é o maior ídolo da história do Vasco, né? Não tem como. Você fala de Vasco, você lembra Não, de fala do Eurico e Roberto. Roberto, é. Né? Assim, Dos dois. Mas Eurico para como nós, ídolos. O Eurico para nós era espetacular. A gente tinha aquela confiança assim que o cara brigava pela gente lá de fora do campo, né? Agora, aí vamos falar do Corinthians agora. Aí você chegou no Corinthians, português, você foi pro Corinthians, aí você começou uma trajetória que foi vitoriosa também no Corinthians. Né? Foi. Eu cheguei no Corinthians em 96 num momento muito difícil, um momento político do Corinthians. E o time não estava bem, nós não fomos bem no campeonato brasileiro naquele ano. Eu joguei a maioria dos jogos, nós não fomos bem naquele campeonato. E, e era época de eleição. Então nossa, era loucura. A fazendinha para você treinar tinha 10 mil pessoas lá para protestar contra a eleição. Então era pressão, muita pressão. E quando foi em 97, entrou o Banco Excel, né? Que aí fez aquele timaço, que foi campeão paulista em 97. Ganhamos do São Paulo a final no Morumbi de 1-0, gol do André, lateral esquerdo. E nessa campanha, assim, eu não fui titular o campeonato todo, joguei algumas partidas, mas participava do grupo que ia pro jogo, entre os 20, né? Então, assim, o Corinthians é um time que os meninos até brincam lá. O cara que foi atleta, não jogou no Corinthians, não teve aquela sensação do que realmente é uma torcida, né? A torcida do Corinthians é espetacular, né? E Torcida você teve você tive, vivenciou isso também, né? tive. E assim, quanto o Adil também estava no Corinthians em 93, eu estava no Bragantino, nós jogamos contra também, tem esse detalhe. Olha Só que só. eu estava no Bragantino, ele estava no Corinthians, né? O Adil jogou no Corinthians antes de você. Antes de mim. Eu joguei em 96, 97, ele jogou lá em 93, né? Ah, sim. Joguei lá em 93. Mas o Corinthians é um time. Hoje tem uma estrutura espetacular, né, Léo? Hoje tem o CT lá, Joaquim Grava. Mas naquela época não era assim. Tinha uma estrutura, mas não tinha era. o CT, mas não era estruturado igual é hoje, né? Hoje é espetacular. Os times hoje estão. A maioria dos times tem essa estrutura de treinamento, de tudo, né? Aí no Corinthians você ficou em qual período? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Aí depois, Você foi campeão lá? em 97, fui campeão paulista. Paulista. Lá, paulista. E depois, no final de 97, tem um episódio legal assim, porque eu joguei 3, 4 anos no Bragantino, né, Léo? E o Bragantino, assim, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, que um time do interior. Lá, pô, meus colegas que todos jogaram, todo mora em Bragança, porque é uma cidade maravilhosa, perto de São Paulo, 60 quilômetros de São Paulo. Uma cidade bacana, bacana mesmo. Boa de se viver, né? Qualidade de vida. Terra da linguiça, né, que eles falam, né? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Então, assim, tem um lago muito bonito quando você chega em Bragança, tem uma faculdade muito importante lá de Bragança também. Então, assim, aí quando acabou meu contrato no Corinthians, o Bragantino quis que eu voltasse para terminar o restante do Campeonato Brasileiro lá. Mas eu não queria ir. Eu queria ir porque eu queria vir para cá, descansar. Eu estava num momento assim, que meu filho tinha nascido, Júnior, eu queria vir para casa. Aí eu fiz o Nabia Bijedir, você conhece bem, né? Ex-deputado, ele é o presidente na época. Eu fiz uma proposta assim, loucura para ele. Eu quero tanto para jogar 3 meses. Ele foi e me deu. Olha só. Eu não podia recusar. Você pediu para saber Pra não ir. Pra não Pra ir. não ir. Não, dá. Aí eu fui, fiquei no Bragantino mais 3 meses restantes, em 97, que eu vim embora, né? Acabou o contrato depois, né? Mas Bragança é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, tem amigos lá até hoje. Então depois do sabe? Corinthians você foi pro Bragantino. Bragantino, entendeu? E Aí depois de 98 eu joguei na Portuguesa Santista. Santista. Disputei 1 ano lá o campeonato. Também maravilhosa cidade, Santos, muito O Santos calor. eu conheço. Muito calor, né? Então Loucura. você conhece ali Itanhaém?
tudo ali. São Vicente, Conheço tudo, como é que é? Lá a Peruíbe. gente morava pelos canais, né? Ah, Canal sim. 1, canal 1, canal 2, canal 3, que é os canais que tem que dar acesso à praia, né? Sim. Mas o calor lá é insuportável, É né? muito quente, né? Terrível, é terrível. Aí você jogou na Portuguesa Santista. Aí depois eu comecei, fiquei assim, em 99 eu fui pro comercial, pro São José, depois fui pro comercial de Ribeirão Preto, né? E depois fui pro ABC de Natal, né? Disputei lá também. E quando foi em 2002 para 2003, eu voltei pro América. Comecei no América em 82 e terminei no América Olha só. em 2002. Aí você ficou mais quanto tempo lá? Eu fiquei mais quase um ano. Quase Aí um eu ano. terminei minha carreira, assim, com 34, com 35, quando eu pedi. Assim, eu estava também numa situação de meus filhos, a Gabriela, Márcia e Júnior, não ficavam no Rio comigo mais. Eles vinham, estavam estudando aqui, e eu. Essa questão também é muito complicada, Familiar é né? porque eu nunca fiquei longe dos meus filhos e da minha esposa, né? A gente O Júnior sempre- nasceu aqui. O Júnior nasceu, eu estava no Corinthians, mas quando foi para nascer, veio nascer aqui em Nasceu São João aqui. para minha sogra dar uma assistência para a Márcia. Eu não tinha tempo, né? Então, em 2002, eu encerrei a carreira e estava naquela situação assim, de eu acabar um treino na América, pegar o carro e vir para casa. Aí no outro dia voltava. Eu fazia 2, 3 vezes por semana isso, Léo. Loucura, né? Loucura. Aí, e eu sentia muitas dores nos joelhos. Nunca fiz cirurgia, nunca tive procedimento em relação ao menisco, ligamento, nada. Todos os médicos que eu ia era desgaste do joelho, de muito treinamento, sabe? E eu passei a tomar muito remédio, Voltaren, essas questões. Eu falei assim, eu prefiro parar, que eu não conseguia mais. Eu tinha gás, eu conseguia jogar, Você estava com qual idade nessa ia época? fazer 35. 35. Já ia completar 35. Mas eu podia, porque eu sempre tive um preparo físico legal, sempre fui mais magro, né? Eu sempre tive um biotipo assim, de correr bem. E quando eu avisei o pessoal do América que eu vim embora, os caras choraram, né? Porque os caras gostavam de mim. Porque eu comecei lá e as cozinheiras de 82 eu tava lá em 2002 ainda. Olha só. Esse de Djalma, que foi meu treinador, tava lá também. Então, assim, eu tinha um carinho. O Carlos Alberto Torres era o treinador na época, do América. Então, assim, eu chegou um momento que eu não conseguia mais. Aí quando eu voltei, eu comecei a jogar amador aqui, porque eu não tinha aquela obrigação de treinar como profissional. Porque o treinamento profissional se desgasta muito. Hoje não, hoje o cara com 35, 36 anos tem um treinamento específico para ele. Não foi o caso naquela época, no meu caso. Se fosse naquela época, hoje eu conseguia jogar mais, né? Porque eu joguei aqui no Campeonato de Ubá até 40 anos, né? Só voltando um pouquinho ali da sua passagem pelo Vasco, você chegou a jogar com o Romário? Uhum. Assim, o Romário, quando eu subi o profissional, ele jogava no profissional também. Só que quando nós fomos começar o campeonato, ele foi embora para a Holanda. Ah, sim. Ele foi para a Holanda. Aí depois ele retornou, eu joguei contra ele que ele estava no Flamengo. Ah, sim. Aí ele veio pro Flamengo, Veio né? pro Flamengo depois, o Barcelona, sabe aquele negócio. Tá. Então você encerrou a carreira em 2003, 2002 no América, isso. onde que você começou, né? Isso. E tem Bacana, né? algumas coisas assim legais, sabe o quê? O meu primeiro gol como profissional, foi contra o Fluminense, Vasco e Fluminense em São Januário. Fiz um gol de falta espetacular no ângulo, uma pancada danada, Vasco e Fluminense. Meu primeiro gol como profissional. E meu último gol como profissional foi América e Fluminense, que eu fiz um gol contra o Fluminense Olha de falta só, também pela é América. um gol no início, o primeiro gol profissional e o último E o também, último como né? profissional. Então e nessa trajetória profissional sua, de América, Vasco, Portuguesa, Bragantino, Corinthians, Grêmio e outros times por esse Brasil afora que você jogou, quantos títulos que você Não, pelo Vasco, Você ganhou? eu fui campeão brasileiro, 89, campeão carioca e campeão do Rio São Paulo,
no Aquela Vasco. famosa Rio-São Paulo, né? Fui 3 vezes que fui no Vasco. Isso na década de 80. Mas no infantil, juvenil e sub-20 no Vasco, a gente ganhava todas as categorias. Nós somos campeão de tudo, né? Essa geração minha. Então, e fui campeão mundial na França, né? Na seleção. 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 Então, no Vasco fui campeão, né? 3 vezes, brasileiro, que é um título importante, carioca e o Rio-São Paulo. Depois fui campeão paulista pelo Mojimirim e campeão paulista pelo Corinthians. E campeão do torneio início pela Portuguesa também. Fui campeão da Copa do Brasil, né? Pelo Grêmio, em 94. Então, esses foram os principais títulos como profissional meu. É assim, já me disseram, vou te fazer uma pergunta, aí você vai me falar se é verdade ou se não é. Já me disseram que você, em determinado momento, não sei se é nessa época das categorias de base da seleção brasileira, que você foi considerado um dos melhores laterais do mundo. Assim, eu, na seleção da Copa, eu fui o lateral. Eu jogava de lateral esquerdo, não era a minha posição. Ah, sim. Eu jogava no meio ou na direita. Eu fui improvisado na esquerda e eu me adaptei pela esquerda E foi bem. fui bem. Assim, e assim, eu fui cogitado para a seleção brasileira principal, tem jornais lá em casa, na época o Zagallo era o treinador, né? Mas a concorrência era muito grande, né? Jorginho, Mazinho, né? Era uma, Difícil, né? era uma Uma geração, muita gente boa, né? muita gente boa. Né? Né? A gente faz uma analogia com aquilo que você falou no início do nosso bate-papo, que o jogador sai daqui do interior, né? E vai para o Rio, aí ele joga muito bem. Às vezes ele joga muito bem e ele faz diferença aqui. Não é que ele não possa ocupar um espaço lá, mas chega lá, tem outros que jogam melhores, estão com preparo muito melhor, né? E isso acaba. Eu sempre falo aqui, Léo, eu sempre exalto muito assim, uma geração que nós temos aqui em São João. Não é para desmotivar, Não, pelo contrário, né? não. A gente. Mas não é fácil. Não é fácil. Tem que se preparar o máximo sempre falo possível. assim que, assim, fora a minha geração minha, do Adil, do Zé Luiz, sabe? Essa geração mais antigas, né? Mas essa geração que nós temos hoje aí do Stefano, filho do Zé Luiz, está nos Estados Unidos. O Iago, pô, o menino lá do Três Marias, um bairro simples da cidade, de pais simples, né? Hoje jogou em vários clubes, É hoje um tá na Ponte vitorioso, né? Preta, um vitorioso. O Pablo, filho do Ney Paulino, pô, o Pablo jogou na Espanha, pô. O Pablo jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco, né? O Cássio, filho do Nilinho, com a Valdirene, tá mais lá, deve ter uns 5 anos que tá em Portugal, né? Então, assim, o Emerson, que é o menino lá do Três Marias também, que hoje, essa semana, fechou contrato na Bolívia, né? O Gustavo, que é neto do PC, que hoje está no Atlético Goianiense. Tem o Luan também, que é o menino do Três Marias. Então, assim. Hoje a gente tem uma safra maior do que antigamente. Nós temos. Nós temos, assim. A minha safra, igual eu e a Dil, nós tivemos a oportunidade mais de jogar em equipes maiores, de expressão maior no futebol brasileiro. Mas esses meninos, olha, eu sempre falo que eu me encho de orgulho por mim ter treinado lá, mas pela dedicação dele. Pô, o Steve há quantos anos é ídolo nos Estados Unidos? Sempre artilheiro, entendeu? Pô, o Pablo jogou em grandes times, o Iago, pô, nesses times tudo aí. Então, assim, a gente fica muito feliz, cara, porque você alcançar esse objetivo, quando eu falo assim, porque a gente viveu isso, a gente sabe como é difícil, a concorrência é muito grande e muitas vezes desleal, né? Hoje tem uma safra de meninos mimados por empresário que é difícil, né? O menino dá um chute numa bola, acha que o empresário vai fazer pressão pro cara jogar, e não é assim que funciona o futebol, né? Então, assim, eu me orgulho muito dessa geração nossa aí. Uma molecada que representa o nosso município. Isso que é importante. Meninos que ganham dinheiro lá e investem o dinheiro aqui no nosso município. Isso é bacana. Então, é né? isso que eu falo para as pessoas, para valorizar aquilo que a gente tem. Não é valorizar as pessoas de fora, não. Pô, valoriza esses meninos, cara. O dinheiro que eles ganham lá, eles vão investir aonde? Aqui na cidade. Aqui na cidade, né? Comprando casa, comprando imóvel, investindo o dinheiro dele. Tem que dar moral, né? Tem que dar moral, porque eu, como
eu falo sempre com o Nick que, né, o Ney escreveu aquele livro nosso lá. E Mas eles estão lá, não é por acaso, não é né, por Omar? acaso. Eu falei que o Nick, nós tínhamos que sentar um dia, nós dois, e colocar tudo aquilo que nós passamos mesmo, para valorizar o que esses meninos estão fazendo agora. Porque a concorrência é muito grande, pô, e os meninos saíram de bairros simples aqui de São João e hoje ganham seu dinheiro, tem um status de jogar em time de campeonato brasileiro. Você vai jogar um campeonato brasileiro, não é fácil não, cara. E os meninos atingem esse patamar, né? Muito legal, fico muito feliz com isso. E de igual para igual, né? Com Com certeza. outras feras, Com né? outras férias, com nível, né? Eu falo, aqui em São João, as palestras que a gente vai assim, eles falam muito assim dos jogadores de antigamente, que são cracaços. Inclusive meu pai, Tumbuta, o Coleiro, uma galera assim de atletas de alto nível. Mas eu sempre falo o seguinte, cara, que o patamar, não fala de mim não, fala dos mim não, mas eu falo assim sempre que o patamar que o Nica, com a Dil alcançou, cara, é diferente. Você jogar em futebol amador é uma coisa. Você jogar contra profissional de alto nível é outra coisa, pô. E o Adil conseguiu isso, cara. O Adil jogava demais. Assim, eu tive o prazer de jogar contra, de acompanhar ele é mais 4 anos mais velho do que eu, mas eu acompanhei a carreira, mesma época minha. Então, assim, você vê onde o Nica passou, os caras falando dele, os gols que ele fez. Então, assim, o nível de jogar contra profissional é totalmente diferente. Então, você tem que valorizar esses meninos que jogam profissional. E agora, lá quando você começou a sua carreira, né? Com 12 anos, era outra época, né? Tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. Embora você tenha tido uma base familiar, pelo Com menos certeza. financeira, para te suprir, te dar aquele apoio De maior. estrutura familiar. Uma estrutura familiar que é diferente da realidade de hoje, de muita gente, certeza, né? com De muitos pré-adolescentes, enfim, que vão buscar o lugar ao sol no futebol. Agora, e naquela época, para a pessoa seguir os seus estudos, era muito difícil. Ou você tinha que escolher, ou eu vou ser jogador de futebol, ou eu vou estudar. Tinha jeito. Eu acho que hoje para você fazer um curso, para você estudar, seguir os seus caminhos, né, Qualquer segmento, você precisa educacionais, vamos dizer assim, Precisa. a gente tem mais facilidade. Então você aconselha esses meninos a não deixar de lado o estudo também, né? Eu Né? fiz até a 8ª série, Léo. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Mas a vida me ensinou a tentar aprender, a expressar um pouco melhor. Mas o estudo hoje me faz muita falta. Eu falo para todo mundo. O estudo hoje me faz falta demais. Até pra você tomar decisões, é importante. Mas na sua época você não podia fazer as duas coisas. Eu vou chegar lá. Hoje, os clubes hoje têm escola dentro do clube. Sim, já tem uma. Tem escola. Igual em São Januário. Você vai lá, o menino almoça, janta, tem escola ali dentro. Cruzeiro, tem escola lá dentro, você não precisa sair. Quando eu jogava no Vasco, nós íamos treinar lá em Pau Grande, a cidade do Garrincha. Lá em Magé. Sei. Era 2 horas de São Januário. Você ia treinar, você saía de São Januário meio-dia, chegava lá 3 horas para treinar. Saia de lá às 5, chegava às 7 em São Januário. Você jantar para ir para a escola, que era fora de São Januário, não tinha escola, a gente não conseguia, Léo. Não tem jeito. A gente tinha jeito. a gente não gostava muito também. Preguiçoso. Mas só que assim, mas se a gente quisesse mesmo, não tinha jeito. Se chegava às 7 horas em São Januário, depois do dia todo treinando, viajar 2 horas de ônibus, esses ônibus de rua, cadeira dura, o ônibus do Vasco era assim. A gente não tinha força para ir na escola. Entendeu? Então, assim, mas o conselho tem a oportunidade, estuda, porque o estudo me faz falta. Ainda que você tenha uma conta gorda. Com Estude, certeza. né? Estude, Não é porque tudo, faz falta. Faz falta. Faz falta porque assim, até você para administrar, você tem que estudar. você tem que estudar, você tem que saber, né? E assim, e hoje A facilidade é maior também hoje. Hoje você muito faz a mais, faculdade gente. EAD, Você faz, online, faz tudo. Entendeu? Então, assim, a gente, é que eu falo, hoje os meninos têm muito mais condição de fazer isso do que antigamente. E é o que eu falo, o estudo me faz falta, eu sinto falta do estudo. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, bem, assim, entre aspas,
em casa, vamos dizer assim, entre aspas, em casa. Heleno de Freitas para você. Pois então, Léo, eu sempre falo assim, que o Heleno, eu não conheci muito assim, mas pelo filme que a gente viu ali, eles se preocuparam muito em falar. Da vida pessoal. Ele tinha, eu acho assim, tinha que mostrar mais a parte esportiva dele, que é o grande ídolo, igual do Botafogo. E foi um grande ídolo, né? Um grande ídolo. Então, assim, eu acho que tinha que mostrar mais aquela parte dele. Eu sei que o objetivo daquele filme é para poder alertar as pessoas, mas mostra uma parte muito triste da vida dele. Então, assim, eu achava que tinha que mostrar mais a parte, sim, falar, mas a parte do atleta de verdade que ele era. Um atleta que eu falo assim, de jogador espetacular que ele era. Falta isso, né? Passou a imagem pra gente assim de São Heleno doente, usando droga, fazendo aquilo. E essa não é a imagem de um. A margem da sociedade, né? Assim, de uma pessoa É, desequilibrada. até para a imagem dele também. Né? Então, assim, e o Heleno tá na seleção do Botafogo, o Heleno tá em de todos os tempos. Era um senhor. Eu até falo, eu brinco assim, brincando, mas falando a verdade, que o espetacular atleta, jogador que ele foi, fazedor de gol, né? Tudo isso. Ele é considerado um cracaço. Depois dele, assim, o Léo, eu falo que aqui em São João, o melhor jogador que nós tivemos era o Adil. Eu sempre falo isso. Eu vou dizer, o pessoal fala do pessoal do passado, mas o Adil foi espetacular também. Né? Ele é seu contemporâneo, ele jogou mais ou menos na mesma época que você ou começou antes? Não, nós fomos pro América junto, né? Tá, foi naquela... Só que ele é 4 anos mais velho do que eu, né? Então, assim, em relação ao Heleno, acho que tenho que mostrar, mas assim, a parte, sabe? A gente ouve falar do Heleno só polêmica, né? É isso que eu tô falando. E olha que nós moramos aqui em São João, né? Para a terra dele, né? Isso aí, nós temos que mostrar aquilo. Eu acho que, na sua opinião, então, um novo filme, mais um filme do Heleno, cairia bem. Com certeza. Né? Porque assim, aí passa uma imagem assim que ele era só aquela parte ruim, né? A parte boa que ele destruía no Botafogo, lá no Boca Júnior, que tem uma estátua dele. Aquela situação, ele faleceu em Barbacena, né? Daquela situação difícil, né? Então, assim, eu acho que teria que mostrar assim, a parte mais esportiva, né? Ele jogando, marcando gol. Seria muito bacana. E ele era fera, né? Era fera. Um ídolo, né? Elegante, né? Elegante. Jogava muito, né? Jogava muito. Ô, Marcos, agora, voltando ali quando, em 2002, que você encerrou a sua carreira no América, aí você veio para São João e começou aqui, você lembra, obviamente, que você descansou um período, Com né? certeza. Merecidamente, depois de anos e anos no futebol, de luta, né? E aí você começou a trabalhar aqui com a escolinha. Né? Ô, Léo, assim, a gente sempre brinca entre os amigos, assim, que o atleta, a gente quando toma a decisão para parar de jogar futebol profissionalmente é muito difícil. A gente sempre brinca que o atleta morre enquanto para, né, de jogar futebol. Tem 2 mortes, né? E depois quando morre natural. Porque quando você para de jogar bola, para ser um atleta profissional, Léo, você queira ou não, você tem muitas mordomias. Você fica em melhor hotel, você tem os melhores carros, né? Você tem qualquer viagem de avião, né? Você é paparicado dentro do clube, tem massagista, tem médico, tem nutricionista, você tem o que você quiser, tem tudo. Tem roupeiro para te dar, se quiser calçuteiro você calça. Então você tem isso tudo. Você se ganha um salário assim, não é extra mas um salário compatível às pessoas que trabalham aí em lugares públicos, é um salário ótimo, né? Salário bacana. Bacana. Você ganha um jogo, tem bicho extra. E quando você para de jogar, acabou tudo isso. Você não tem mais isso. Você não tem aquele salário de 10x. Você vai ganhar um X só depois. E por mais que você tenha juntado uma fortuna, ela difícil, acaba. não? Pode, se você ficar só tirando. Você vai tirar, não tem jeito.
Então, assim, então não é difícil, não é fácil você tomar essa decisão de vou parar, entendeu? Mas quando você tem uma estrutura familiar, é um caminho muito grande, né? Agora a gente teve, assim, eu sempre fui um cara muito controlado nas minhas coisas, sabe, Léo? Eu nunca tive a vaidade de, de esbanjar as coisas. Eu não sou disso. Eu casei com, com a mulher que soube também controlar. O Soalheiro ensinou muito a Massinha a administrar coisas, trabalhava desde criança no mercado. Então a Massinha aprendeu essas coisas. Então Ela poderia fazer, vamos gastar. poderia, mas a Massinha nunca, ela assim, ela nunca, eu nunca tive a preocupação em administrar minhas coisas. Eu sempre tive a preocupação de jogar futebol. Pô, eu tinha meus filhos, véspera de jogo, quando eu estava cansado, a gente não ia para o hotel dormir, ela dormia no outro quarto para eu poder descansar, para eu estar no outro dia pronto para treinar, para jogar. Então a Massinha sempre tomou a frente em termos de administração das minhas coisas. Então eu nunca fui assim de, pô, Márcio, vamos comprar uma Mercedes-Benz? Não, para que eu vou comprar se eu posso ter um outro carro, né? Então a Massinha teve muito cuidado em relação a isso, junto comigo, de a gente segurar o que a gente ganhou, porque é claro que depois a gente não teria mais aquela fartura que a gente tinha antes, que é normal. Então por isso que muitos jogadores aí que param de jogar bola, suicida, tem depressão, passa por dificuldade, Leva um baque grande, leva né? um baque muito Não grande. sabe administrar, né? É difícil, porque o dinheiro entra muito fácil. E sai mais fácil ainda, né? Sai mais fácil. E ali a fama, você tem tudo, tá tem, né, holofotes, né? Você se sente. Ali você tem tudo que quer. Eu sempre falo mais que os atletas, o cara que não tem muita cabeça, acha que pode tudo, né? Pode tudo, o cara vai no faz bate, né? Tem confusão, sabe? Você faz as coisas que acha que pode, não é assim, né? Então nós tínhamos muito esse cuidado assim em relação. Eu tive o privilégio, Léo, assim, de quando eu parei de jogar futebol, tive um tempo, fui curtir lá em Roça Grande, aquela meninada, fiquei brincava de bola em Roça Grande, dava treino pros moleques lá, bem assim, bem relaxado, pegava minha bicicleta aqui, eu vinha de carro, ia de bicicleta para Roça Grande, dava treino, voltava, eu estava em forma ainda, né? Voltava de bicicleta, e eu tive o privilégio assim de pouco tempo depois eu comecei a trabalhar no ramo que eu amo, né? Que é o futebol. Então eu não senti tanto assim. Aquele baque, né? Aquele baque do cara parar e não ter o que fazer. Porque o grande problema é o cara não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou investir nisso aqui? Porque o atleta hoje em dia já mudou um pouco. O cara se prepara melhor, sabe? Mas a gente não. Eu nunca me preparei assim, pô, o que eu vou fazer? Aí eu logo em seguida eu comecei a trabalhar na administração do CEL, né? Fiquei 2 anos com ele lá. Então isso. Foi aí quando surgiu a escolinha? Não, a escolinha já tinha, né? Com o Zé Luiz, era o núcleo do Vasco. Depois que a gente assumiu, porque quando era núcleo do Vasco, não tinha benefício, a gente tinha que pagar taxa para lá. É só gasto. Usava só o nome. Aí nós resolvemos colocar núcleo esportivo e escolinha da prefeitura de São João da Mucena, né? Aí depois você ficou 2 anos com o Célio, depois 4 anos, 8 anos com o Edmeia. 2 anos com o Célio, 8 com a doutora Edmeia. Depois o Célio ganhou de novo mais 4. E 8 anos agora com o Hernandes, né? 8 anos. Até o final do ano, e se Deus quiser, vai completar 8 anos. 22 anos à frente do 22 projeto. anos. É um trabalho assim. Que eu falei, eu tive o privilégio, Deus abriu essa porta para mim de eu parar de jogar profissionalmente e poder transmitir um pouco daquilo que eu aprendi no esporte. E é mais do que um projeto esportivo, um projeto social, né? Social. Eu sempre, essa galera toda que saiu como profissional aí, ô Léo, eu nunca iludi os meninos de não, vem treinar, você vai ser. Não, nunca. Aquilo ali é social. O natural sai. A oportunidade aparece. É só você destacar. Eu falo com os meninos, a gente tá treinando lá, às vezes tem um cara olhando. Vai embora, destacou, vai embora. É assim que funciona. E já aconteceu várias vezes. Nossa, várias vezes. Várias vezes. E aí atualmente você, né, você continua na escolinha. E aí você disputa essa equipe, o núcleo, né, de São João do Nepomuceno, ele disputa campeonatos regionais, né?
Inclusive, eles estão disputando agora, tá na semifinal, né? Sabe o que é bacana, Léo? Assim, que hoje, antigamente, a gente não tinha o time adulto, né? Sim. Tinha até 17 anos. Aí eu sempre falei, pô, gente, o menino chega a 17 anos e não vai parar de. Acabou então? Não tem mais futebol pra ele? Não vai jogar mais bola? Aí eu tive coragem de montar um time adulto. Só que o meu time adulto, Léo, os meninos são os mesmos meninos hoje com 30 anos que lá atrás, com 10 anos, começou comigo. Olha só. Entendeu? Entra um ou outro que vai surgindo, mas a maioria é aqueles meninos que começou comigo lá em 2002. Que bacana, né? Entendeu? Então, assim, e a base nossa, nós temos categoria, do sub-9 até o adulto, nós temos 6 categorias. Tudo que é tipo de idade nós temos. E nós temos a integração, que eu falo, uma integração muito grande com nossos municípios, né? Com nossas cidades vizinhas. A gente disputa os campeonatos de Ubá, de Cataguases, de Juiz de Fora. Então os meninos conhecem, tem menino que nunca viu um trem, por exemplo. A gente disputa com a Barrama em Juiz de Fora, naquele campo do Cerâmica atrás da rodoviária, Sei. ali no dia de jogo passa trem. Passa, tem uma linha do Então, os trem. moleques ficam olhando, oh, presta atenção no jogo, porque eles nunca viram um Nunca trem. viram. Nunca Olha que viram. Então, assim, a gente conhece aqui Ubá, Tocantins, Leopoldina. Então, é uma integração de cidades que esses meninos nunca conheceram, né? Que bacana. Ô Marcos, voltando a falar da nossa essência do futebol, São João sempre foi conhecida pelos campos de futebol, né, do Operário, do Botafogo, do Mangueira, Isso. né? E eu vim de Leopoldina para cá na década de 80, comecinho na década de 80. Eu lembro que a própria segunda divisão municipal era super forte. Tinha o tal do Competitiva. Botafoguinho da SEG, Nossa, Alvorada, é verdade. Bandeirante. E eu cheguei a acompanhar, né? Algumas partidas assim, né? Os estádios ficavam cheios. Você é mais da sua geração, que eu sou mais novo que você. Tá É vendo? brincadeira. A diretora gostou. É. Tipo, o seu pai te contava isso, né? Pode contar. Agora eu vou te fazer outra pergunta polêmica. Eu gosto de perguntas polêmicas. Né? Estamos aí. E eu tenho minha opinião agora. Eu quero saber o fim do campo do Botafogo. Ruim para São João. Ruim, né? Péssimo, né? Péssimo pra São Era muito legal aos domingos. Eu Péssimo. concordo com você. Você ia assistir um lugar acessível, no centro. Eu falo para eles, eu falo Que para todo bacana. isso você me perguntou, eu falo para todo mundo. O Botafogo, assim, eu cheguei a treinar no Botafogo antes de eu ir pro Rio. Só que eu morava em Roça Grande, eu não gostava. Meu pai me trazia para treinar com o Zé Maria. Treinei umas 2, 3 vezes, mas eu não gostava. Eu gostava de ficar no Campina, em Roça Grande. Mas assim, eu joguei aqui em 86 com o Júnior do Vasco. Eu acho que foi o maior público que em São João já teve. Vasco, sub-20 do Vasco, contra a seleção de São João. Nós jogamos aqui no Campo Botafogo. Você já estava no Vasco. Tava no Vasco, 86, sub-20 do Vasco, Júnior. Eu me lembro de uma partida que eu assisti o William jogou no Vasco. Pô. Foi nessa época, não? O William fez um gol de Ah, pênalti. tá. Eu estava lá então. Nós Olha ganhamos de só. 2-1, o Adil que fez o gol da seleção de São Sim, João. sim. Então, assim, só de Roça Grande veio 4 caminhões de gente. Sério, sério. E eu lembro do corredor aqui do Botafogo, tinha aquele corredor para dar acesso, sair. Sim, sim. Pô, aquilo ali você não conseguia andar. Tinha gente em cima daquelas árvores, daqueles muros, tudo ali. Aquilo foi loucura. Eu jogava no Vasco, né? Tava num auge assim, começando minha carreira. O Joel Santana era o meu treinador. Nós viemos aqui. Então, assim, eu falo para as pessoas que o término do campo Botafogo foi terrível para São João. Porque era um time tradicional, né, cara? Assim, um campo dentro da cidade. Muito perto. Você não Pô, tinha nada legal, para fazer legal, domingo. Pô, muito você bom. assistiu uma partida de futebol ali. Mas foi legal, foi muito ruim para São João. Né? Foi mesmo. E depois, assim, o Mangueira forma time mais equipe, assim, né? O Operário tem a divisão de base, que tem com o Ilha lá, tem uma galera lá, uma molecada, disputa os campeonatos. Mas o time adulto mesmo, assim, aquela coisa de Mangueira, Botafogo, não tem mais, né? Não tem. Porque o Mangueira e o Botafogo já não se faz. O Operário, assim, para time adulto também Não tem mais, né? não tem, né? Muito bem. Olha, Yupi, eu falei que o nosso bate-papo aqui poderia durar
5 horas, né? Mas infelizmente estamos chegando ao finalzinho. Passou rápido, né? É rápido. E dizer que o Fala Vencedor Podcast tem oferecimento especial do Mercado Pais e Filhos, do Artilheiro De Ângelo, da Videocidade Rede Minas e da Lucasas Materiais de Construção, né? E dizer também que essa camisa, bonita camisa, Fernandinho, Linda. é da W Black, né? A loja Vamos fazer uma W Black visita aqui do Pátio da Fábrica, de frente aqui pro Fazer uma nosso visita lá. espaço, uma visita lá. Ó, fala lá com o pessoal da W Black que você participou do podcast, você vai ter um desconto especial lá. Beleza, beleza, ótimo. E nesse- Ó, turco gosta. Ó, tanto gosta, é tudo. E esse lugar maravilhoso, o Pátio da Fábrica Shopping, né? Que é onde estão instalados os nossos estúdios. Alguma coisa que você queira acrescentar, ou Não, eu quero assim, te parabenizar, Léo, porque ficou bacana pra caramba. Quando eu cheguei Opa. de fora, vi tudo assim, tudo aceso aqui, foi legal, bacana. Obrigado. Pela iniciativa, sabe? De que as pessoas às vezes não sabem a fundo como que se surgimos, como nós viramos atleta, né? Porque eles acham que não é fácil, foi tudo uma trajetória, né? Um caminho difícil, né? E uma história Uma grande, história né? bacana Uma que- história construída com E dedicação. que me com ensinou luta. como cidadão, como homem, né? É, Eu falo que o esporte, ele me ensinou muita coisa, a disciplina, a respeitar, a ter caráter, a ter... Eu falo, lá em casa a gente até brinca, né? Que eu levo hoje, até hoje, com 55 anos, eu levo tudo aquilo que eu aprendi no esporte, de alimentação no horário, de comer as coisas certas, de dormir cedo, de acordar cedo. Isso até hoje eu faço isso. São coisas que a gente não esquece. É verdade. E muito bacana a sua participação, não só pela sua trajetória, né, no futebol, que, né, uma das mais brilhantes do Brasil, Obrigado. vamos dizer assim. E é verdade, não é nem questão de jogar com fé, porque se é realidade. Eu até, né, no início eu falei com você que a gente digita Marco Aurélio Ayup no Google, você tem que ficar passando várias e várias páginas, que é informação para todo lado. É Né? verdade. Eu brinco de vez em quando com os meninos no campo. Olha aí no Google aí. É. Respeita, pô. E afora esse lado, né, do esporte, eu te conheço há muito tempo, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na prefeitura. Verdade. E também pela pessoa que você é, pelo exemplo, né, Obrigado. de pai, de ser humano, pelo seu caráter, né? Você é um exemplo para todo mundo. Eu acho Obrigado. que você acaba transferindo. Acaba não, você transfere isso para aquelas pessoas, para aqueles meninos com os quais você trabalha lá no. A gente tenta passar No projeto, a gente no núcleo, tenta, né? porque eles têm a gente como referência mesmo, tá, Léo? Eu vejo às vezes assim, eu tô com uma roupa diferente, tô com um tênis furado. Por exemplo, eu vou lá, eu tento furado na frente. Os meninos estão observando aquilo, Eles observam, né? observam. Então, assim, eu quero te parabenizar assim pela iniciativa, tá? Que Deus possa te abençoar, que mais sucesso ainda, né? E se for ganhar um fã agora que vai estar acompanhando aí Opa, e suas por favor, matérias. compartilhe nosso link. Depois eu vou te mandar o Vamos lá, link manda pra mim. pra galera Eu lá te do agradeço. Brasil inteiro, né? Com certeza. Manda Marco. meus amigos lá. Abraço, sucesso sempre, fica com Deus, até a próxima. Um abração.